Hoje a celebrar o quarto domingo do tempo comum. E para antes entrar propriamente no tema, na palavra de hoje, queria despertar vocês para algo novo, ainda discreto, que está começando, mas a intenção é que venha para ficar. Às vezes em nossa vida, a gente pede sinal a Deus, que Deus fale conosco, nos dê um toque, um sinal. Senhor, se for isso, me dê um sinal. Só que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, não por maldade, nós vivemos também na correria e no automático, até quando a gente chega na missa. Então, se você parar para pensar, algumas pessoas devem ter percebido, mas uns falam mais, outros menos, mas de uma forma discreta ou não, na porta das igrejas tinha algumas frases, pelo menos duas. Às vezes algum deve ter visto, outros talvez não. Pode ser Deus falando com você e você não percebeu. Acredito que boa parte deve ter visto, não sei, pelo menos eu fiz um teste quando estava ali observando, boa parte das pessoas, não por maldade, e também não é costume. Às vezes alguns membros da pastoral falam a frase, aí é mais fácil. Outros não, outros seguram a frase, mas já é um teste interessante a multiplicidade das pessoas. Uns seguram, outros falam, mas faz parte, isso é interessante. Só que aí se você não percebe, passou batido. E talvez foi te dado uma mensagem, um toque. E às vezes aquilo que você queria ouvir, não ouviu. Então, hoje eu faço isso para vocês. Ali estava escrito nas portas, primeiro, que Jesus te ama e te espera aqui. Já faz você sentir que é amado. Às vezes só sentir que é amado já muda o seu dia. Tem pessoas que nem sentem que é amado. E por isso não sabe amar. Mas por Deus você é amado. Mas a frase mesmo, impactante, é aquela frase que foi utilizada domingo passado, para não cair no esquecimento. E domingo que vem tem outra frase, lembrando de hoje, para a gente ruminar, para não perder. A frase que estava lá, naquele papelzinho assim, alguns falaram, os outros não, da pastoral da acolhida, é que você veio para iluminar, não para apagar. Não se esqueça, iluminar e não para apagar. Lembra? Nada de marido apagado, esposa apagada, padre apagado, filho apagado, cristão apagado, um serviço apagado. Você veio para iluminar. Hoje apagado mesmo só a torcida do Flamengo, o resto não, tá? Porque nós apagamos eles mesmo. Ganhar do Todo-Poderoso é bom demais. Todo mundo assistindo, ai, 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 isso mesmo. Ganhamos. Voltemos então para o que interessa. Então, minha gente, seguindo a lógica do iluminados, hoje nós estamos falando do bem-aventurados, que é a mesma coisa. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa iluminada. E Jesus diz: iluminados ou bem-aventurados os pobres. Mas sabe o que eu acho mais bonito? Que a gente deveria entender o seguinte: bem-aventurados que sabem passar pela pobreza, que sabem passar pela perseguição, que sabem passar pelos momentos difíceis, que sabem passar pelas angústias, que sabem carregar a cruz. Talvez você não saiba, mas esse sermão, podendo chamar de sermão da montanha, da bem-aventurança, é um sermão que move montanha, que chacoalha a montanha. É um sermão que faz revolução, porque transforma todo o modo de ver Deus e de entender o jeito de Deus agir. Porque mostra que a escolha de Deus surpreende. Quando Jesus fala a primeira frase do sermão, bem-aventurados os pobres, ele chacoalha uma sociedade de cabeça para baixo, ele inverte tudo. E é isso que chama a atenção. Naquela época, e também nos dias de hoje, naquela época também dentro da igreja, e hoje também, às vezes em parte da nossa igreja, ou em outras denominações, nós vemos algo muito comum: o pensamento da prosperidade, ou pode dizer teologia da prosperidade. O que será que é esse pensamento da prosperidade? Explico, e você vai ver como que está no mundo inteiro. Até quando você vê na televisão as pessoas dando testemunho sobre Deus, percebam bem. Você vê as pessoas vendo a televisão, você liga a televisão, ela está dizendo assim: o que quer dizer isso? Quem está com Deus prospera. Quem Deus abençoa enriquece, se dá bem na vida, tem sucesso.
E se você é pobre, é porque você não prosperou, porque Deus não te abençoou. E tem pessoas que às vezes dão esse testemunho. Olha, qual foi o milagre? O que aconteceu depois que Deus entrou na sua vida? A minha empresa funcionou. E aí, o que deu na sua vida depois que você passou a estar na igreja? A minha vida prosperou. O meu negócio deu certo. O emprego voltou. O que eu tinha de errado deu certo. Um pensamento da prosperidade. Você liga a prosperidade, você liga o seu bem-estar, você liga os seus interesses a Deus. Então, se você está com Deus, Ele te dá prosperidade. Se você não está com Deus, Ele vira a cara para você. Isso é um absurdo. É você desenhar um Deus que faz troca. É desenhar um Deus interesseiro. É desenhar um Deus que faz distinção. É em desenhar um Deus que ama quem se interessa por Ele. O resto não. Mas na cruz até os bandidos foram perdoados. Não porque mereciam, mas porque Jesus era bom. E se Jesus era bom, Ele perdoou com a bondade que Ele tinha. Lembre-se disso. Você não deve fazer para o outro o que ele merece, porque às vezes ele não merece nada. Você tem que fazer para o outro o que você é. E se você é bom, não importa se o outro não é. Se você é bom, não importa que o outro não seja. Seja bom para ele mesmo assim. Mesmo sem merecer. Não é para fazer o que o outro merece, é para fazer o que você é. Não deixe de ser o que você é, mesmo que outro não mereça. É aí que está. E aí então Jesus inverte. Espera aí. Felizes os que têm prosperidade, bem-estar? Felizes os ricos, os que têm posses? Felizes aqueles que dá tudo certo, isso é ilusão? Quem que dá tudo certo na vida? Para quem? Não. Felizes os pobres. Felizes os que hoje choram. Felizes os que são considerados esquecidos. Felizes os que são considerados resto, porque vai se tornar o prato principal. Felizes os que são pisados, porque serão elevados. Então Jesus chacoalha tudo isso, porque quantos fariseus daquela época olhavam para o coxo? Isso aí foi abandonado por Deus. Olhava para um cego? Esse aí é um desgraçado. Por quê? Não é abençoado, é amaldiçoado. Onde já se viu um pensamento desse? Se Deus de Jesus Cristo é o contrário de tudo isso, nós temos que tomar cuidado com um roteiro chamado roteiro do sucesso. A melhor maneira do diabo destruir a sua vida é ele implantar na sua cabeça que tudo que você vai fazer, você vai querer ter sucesso. Desiste. Desiste, porque o sucesso é uma ilusão. Você pode amar seu marido e sua esposa a vida inteira. E se um dia você for traído, quer dizer que você não teve sucesso? Mas você foi fiel? Então valeu a pena. Você educou seu filho a vida toda para seguir o caminho certo? E se um dia seu filho fizer igual o filho pródigo, resolver fugir para o mundo, você não teve sucesso? Não, mas valeu a pena. Quando Jesus pregou para alguns, um grupo, tem que comer minha carne e beber meu sangue, eles vazaram. Jesus teve sucesso? Não, mas valeu. Está aqui até hoje a mensagem dele. Quando Jesus anunciou o reino dele, e anuncia até hoje, dependendo do lugar que se fala de Deus, tem sucesso? Não, mas valeu. O importante não é ter sucesso, o importante é ter perseverança. E aí entra a regra de ouro. No mundo, vencedor é aquele que tem sucesso, que ganha. Para Deus, vencedor é aquele que ama mais. Para Deus, vencedor é aquele que ama mais e sempre e até o fim. No mundo, vencedor é quem tem sucesso, é quem ganha mais. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Não se iluda com o roteiro do sucesso. Aquilo que aparentemente é um fracasso para o mundo, para Deus é sucesso. E aquilo que para o mundo bate palma e acha que é um sucesso, para Deus é um fracasso, é vazio. A lógica de Deus é invertida à lógica do mundo. Deus não é mundano, e por isso Deus é soberano, comanda e está acima do mundo, além de tudo. E é isso que nós temos que tomar cuidado. É por isso que felizes são os pobres. E aí Jesus então fala, ali na palavra de Deus hoje, nós vemos uma outra frase mais forte ainda. Deus escolheu os fracos para confundir os bons da boca, como dizia minha avó. Para confundir os fortes, os que se acham santos, que dão lição de moral, que querem se gloriar
de si mesmo. Deus escolheu o fraco para confundir quem se acha forte. Deus tem o seu jeito de agir. E aí nós temos que tomar esse cuidado grande, porque o sermão da montanha é o sermão mais revolucionário que a gente já viu na vida. Esse sermão aqui, esse sermão de hoje, da bem-aventurança, é o sermão que abre a porta da igreja para todos, a porta do céu para todos. É o sermão que diz que você é santo sim, independente da vida que vive, mas é santo. Mas se você não cultiva a santidade em você, o problema é seu, mas a semente da santidade está em você. Tem um ditado que diz o seguinte: filho de peixe, peixinho é. Nós somos chamados o quê? De filhos de Deus. Filho de Deus, santo é. A semente da santidade está em você. Se você for bom ou não, se você for do bem ou do mal, se você for honesto ou for bandido, sinto muito, a semente da santidade está em você, porque Deus não escolhe um grupinho só para colocar. Esse eu confio e ponho a santidade nele, esse não presta, não. Agora, se você não cultivou a semente, não desenvolveu a semente e se tornou mal, ainda assim, você sendo filho de Deus, tem a responsabilidade, a santidade, a semente está em você. Se você matar essa semente, não é problema de Deus. Não me venha dizendo que Deus ajuda uns a ser santo e não ajuda os outros. Privilegia uns e não privilegia os outros. Tem um grupinho que consegue ser santo porque reza muito e Deus atende quem reza muito. E quem não reza, Deus não atende. Não é verdade. Deus ama a todos e dá a todos que todos precisam. Mas por que algumas pessoas que rezam conseguem mais? Porque elas não desistem. Porque elas insistem, elas crescem, elas aproveitam a graça de Deus. E aproveitando a graça de Deus, elas crescem mais, só por isso. Mas se todo mundo aproveitar a mesma graça, todo mundo cresce junto. Mas tem gente que pensa que não. Eu tenho que convencer a Deus a me ajudar. Isso é teologia da prosperidade. Eu tenho que então dar algo a Deus para Ele me abençoar. Isso é desenhar um Deus carente? Um Deus do nosso estilo? Nós que somos assim, faz algo para mim que eu te dou em troca. Não. Tem um salmo que diz isso. Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Deus não é refém de ninguém, nem de quem é bom e nem de quem é mau. E não deve favor a ninguém, e não precisa de ninguém, mas quer precisar de nós. Deus é justo, Deus é inteiro, Deus é completo. Por isso, todos, absolutamente todos, são chamados a ser santos, porque todos já são filho de Deus, santo é. É por isso que todos merecem o respeito, sendo esquisito ou não, sendo estranho ou não. Por isso que Jesus manda amar um ao outro, porque todos são filhos de Deus. Sendo diferente do seu, sendo diferente do seu grupo, sendo diferente dos seus costumes, pensando diferente de você, todo ser humano, filho de Deus, santo é. E deve se santificar mais ainda, na medida em que vai acolhendo a graça de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos entender isso. Bem-aventurados não são aqueles que buscam o sucesso. Bem-aventurados não são aqueles que se iludem com o sucesso. Bem-aventurados não são aqueles que ganham todas. Às vezes perde todas, mas não desiste. Vai até o fim. Bem-aventurados é aqueles que, apesar da cruz, não desiste, apesar da traição, não desiste, apesar do sofrimento, não desiste, apesar das calúnias, não desiste, apesar da violência, não se torna violento. Porque tem muita gente que acha que o jeito de vencer a violência é se tornando violento, que o jeito de vencer quem mata é matando quem mata, vira tudo matador, vira tudo assassino. Isso não existe. Por isso que Jesus inverte a lógica. Bem-aventurados os pobres. E aí uma coisa que você precisa guardar. Jesus não disse bem-aventurada a miséria, porque a miséria não é coisa de Deus. A miséria é fruto de uma sociedade desigual e egoísta e corrupta. Não. Deus diz que bem-aventurados os pobres, não os miseráveis. Porque não tem que existir miséria, existe por culpa nossa, não de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque não são apegados. Bem-aventurados os pobres, porque tudo que eles têm é Deus. Bem-aventurados os pobres, porque não é escravo de nada, não idolatra nada e nem ninguém. Bem-aventurados os pobres, que sabem que a maior riqueza é Deus. E é isso que é bonito. Na igreja nós devemos
querer sempre a fartura. Por que a fartura? Porque onde tem partilha, tem fartura. Você não vê a experiência que a gente faz numa reunião de pastoral, se você tem 30 pessoas e fala, cada um traz alguma coisinha. Nunca existiu nenhuma reunião de pastoral, nenhuma reunião na igreja que pediu para cada um trazer um pouquinho, que falasse, acabou, tem que comprar mais. Nunca! Sempre tem gente levando uma tulinha, sacolinha, bornalzinho. Sobra. Tem fartura. Eu sou o primeiro, vou fazer minha matula, já dá desculpinha. E tem gente que só espera o padre começar a fazer matula e já faz a dele. O padre já comeu, agora fala, todo mundo pode avançar. Em casa eu aprendi isso também. Espera a visita. Depois que a visita começa, para ficar à vontade. Você torce para a visita ir embora. Então é uma coisa, o padre está ali, vai padre, logo, vai, começa logo, que aí eu vou. Então, se a gente faz essa experiência, na igreja a fartura é bem-vinda, a riqueza não. A riqueza é fruto de acúmulo, de desigualdade. A fartura é bem-vinda, a riqueza não. Para existir um tipo de riqueza, tem que ter um outro tipo de pobreza. Para ter alguém muito rico, tem que ter alguém muito pobre. Isso é diabólico, e ponto final. Para ter alguém muito rico, tem que ter alguém miserável. Não dá. Mas pode ter fartura entre nós. Por que não? E sendo pobres. Porque se a gente não for pobre, a gente não partilha. Mas quando a gente é pobre, a gente partilha e pensa no outro. E é isso que a gente tem que entender em nossa vida. Por isso que bem-aventurados são os pobres, despojados, desapegados. Bem-aventurados. E é isso que nós devemos guardar. Deus abre a porta do céu para todos. Deus põe a santidade em todos e põe a semente da santidade em todos. Não tem castigado, punido e esquecido, como aqueles homens da igreja na época, os fariseus. Coitado desse cego, é um castigado, é um punido por Deus. Não existe isso. Aqueles cegos, aqueles coxos, aqueles paralíticos, não eram punidos por Deus, eram punidos por homens hipócritas que não tinham coração de deixá-los daquela forma. E eles achavam que eles eram punidos por Deus. Ainda passava e ainda ia rezar, é punido por Deus, Deus o deixou. Não, não é Deus quem o deixou, é eu que não tenho Deus. O problema, não, Deus não castiga ninguém, o castigo são aqueles que são sem Deus. As pessoas sem Deus castigam os outros, com a indiferença, com a calúnia, ferindo, machucando. E aí que nós temos que tomar cuidado. Não é Deus que esquece ninguém, são os sem Deus que esquecem os outros. Esquecendo os outros surge miséria, desigualdade e tudo mais. Guarde a regra de ouro. Felizes os pobres. Guarde a regra de ouro. Diante de Deus, vencedor não é quem tem sucesso. Vencedor é quem ama mais. Amém.